Graças ao Senhor, mais uma reunião da palavra ministerial. O Senhor nos reuniu aqui, amém? E queremos desfrutar da provisão do falar profético que tem nos trazido a vontade do reino. Nós estamos desfrutando dessa série do alimento diário e será pregado este evangelho do reino. Vamos repetir, irmãos? E será pregado este evangelho do reino, cujo tema dele é preparados para a vinda secreta de Cristo. E a mensagem 2 dessa semana fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos repetir o título da mensagem dessa semana? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E na semana passada nós desfrutamos da mensagem, Seguindo a estrela da vinda do Senhor. Em cima de Mateus capítulo 2, versículo 2 e versículos 9 a 10, amém? E vimos como que essa estrela, a qual aqueles sábios seguiram para chegar até onde nascia o rei do reino dos céus, eles a seguiram de maneira exterior, mas nós vimos naquela semana passada que essa estrela também ela está agora dentro de nós, aleluia! E essa estrela em nós, ela quer brilhar cada vez mais até que ela alcance a sua plenitude em nossos corações. E que ela brilhe cada vez mais até ser um dia perfeito. Aleluia! Então essa estrela, a qual esses sábios seguiram de maneira exterior, essa estrela agora, como nós desfrutamos nos hinos, ela agora é o Espírito. E ela está dentro de nós. Ela se uniu ao nosso espírito humano. Isso é algo tremendo e maravilhoso. Isso é para que venha e seja manifestado, não só apenas o reino dos céus, mas também como seu rei. E nós, juntamente com ele, iremos nos manifestar, se até aquele dia da sua vinda, já estejamos nessa condição de ser dia perfeito. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, a parte B fala, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. E Provérbios 4:18 fala: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ó Senhor Jesus, essa é a vereda dos justos, E nessa semana, então, nós adentramos quanto a arrepender-nos, porque está próximo o reino dos céus. Eu não sei qual que é o sentimento de você ao ouvir esse título, no que diz respeito a arrepender-nos, porque está próximo o reino dos céus. Mas me bate uma busca por vigilância. Foi outra palavra que nós ouvimos na semana passada, estarmos vigilantes. 1 Tessalonicenses 5:6, fala de estarmos atentos e não estarmos desapercebidos como os demais, que no mundo estão imersos em trevas. Então, semana passada falou sobre a questão da igreja ser uma ilha, E o mundo ser esse mar que está imerso em trevas. Ó Senhor Jesus, mas nós não andamos como anda o mundo, Imerso em trevas. Mas antes nós andamos como de fato somos, filhos da luz. Buscamos sempre andar na presença do Senhor, a fim de andarmos na luz e não nas trevas. As trevas, irmãos, ela impede de ver. Há uma densas trevas, você não enxerga nada, você não vê nada. Mas louvado seja o Senhor, nós já estamos na luz. Ó, como o Senhor está na luz. Ó Senhor Jesus. Então vamos adentrar agora na mensagem dessa semana, quanto a esse chamamento para o arrependimento, por conta da aproximação do reino dos céus, que começou lá com João Batista, o precursor do Senhor Jesus, do rei do reino dos céus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3, Vamos ler alguns versículos. É importante ser dinâmicos e acompanhar a leitura da Bíblia, na sua Bíblia, lendo, atento, apercebido, vigilante, amém? Pode ser que o Senhor volte numa reunião, ó Senhor Jesus. Então capítulo 13, a partir do versículo 2,
Vamos ler o 1 também? Fala que naqueles dias, Evangelho de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Aí o versículo, vamos lá agora para João, Evangelho de João, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículos 23 e 31 fala assim: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E o versículo 33, ele fala: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E Isaías capítulo 40, versículo 3, fala, da profecia que viria então, aquele que anunciaria, que prepararia o caminho do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 30. Ó Senhor Jesus! E nessa semana, irmão, nós vimos que soberanamente o João Batista, esse que prepararia o caminho do Senhor, ele veio de uma família descendente ali da linhagem sacerdotal, filho de Zacarias e Isabel. Nós vimos que ele veio dessa linhagem sacerdotal, mas no que diz respeito ao reino dos céus, haveria ali uma mudança de era, uma mudança de dispensação, como nós vimos nos diagramas aí no alimento diário em semanas anteriores. Estaria sendo introduzida uma nova era, a era do reino dos céus. Então João Batista veio numa maneira totalmente nova, totalmente fora do que era até aquele momento, Senhor Jesus. Ele veio então não se oficiando como um sacerdote dentro do templo. Ele veio aonde? Vamos voltar lá para Mateus capítulo 3, aonde estava João Batista anunciando e dizendo para arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fala que ele estava no deserto da Judéia. Aí o versículo 3 ele fala: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E como João se vestia de peles de camelos e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Totalmente fora, irmãos, do que até aquele momento todos haviam visto, todos estavam acostumados. Mas João veio fazer essa transição, essa mudança. Ele recebeu essa incumbência. Então ele fez isso fora da religião, fora dos costumes da velha tradição. Ele veio preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. E esse preparar o caminho do Senhor não era o caminho fora das pessoas, mas o caminho o coração. Quando o Senhor falou aquela parábola, das sementes, ele falou que uma semente caiu à beira do caminho, uma caiu no caminho, à beira do caminho, uma caiu entre espinhos, em solo pedregoso. E ali foi mostrado para nós que essa parábola do semeador se refere ao quê, irmãos? O nosso coração e o estado em que a palavra de Deus, que é a semente, encontra. Em qual estado a semente encontra o nosso coração? Que nessa noite o Senhor possa encontrar no nosso coração uma boa terra, uma terra sedenta por justiça, uma terra sedenta por alegria, uma terra sedenta por bebida e comida. Não a bebida e a comida que o mundo dá, mas aquela que subsiste para a vida eterna. E esse reino, ele é dessa dimensão, das coisas eternas, não das coisas temporais, passageiras, Ó Senhor Jesus! Então ele estava referindo a esse caminho, o coração das pessoas, para um futuro próximo que era a manifestação do Rei do Reino dos Céus, e ele adverte-os quanto à necessidade de arrependimento. Ó Senhor Jesus! E hoje, irmãos, essa responsabilidade de proclamar arrependimento para trazer o reino dos céus, para nós hoje está mais próximo. Porque nós, além de anunciarmos o arrependimento para entrar no reino, nós
anunciamos ainda para a manifestação do Rei e do reino dos céus. Nós estamos mais próximos agora. João teve a sua porção, o Senhor teve o seu ministério, os discípulos sucederam ao Senhor, e hoje a igreja está com a responsabilidade de trazer a manifestação desse reino. Aqui João era a voz que clamava no deserto. Nessa semana eu passei em frente à Droga Raia, e aí tinha lá um comportor dinâmico. Eu falei com a minha filha assim, eu estava buscando ela na escola: eis a voz que clama em frente à Droga Raia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós podemos ver por todo lado, irmãos, os comportores dinâmicos, a nossa preocupação em anunciar às pessoas o reino dos céus e a sua realidade e a sua manifestação. Hoje há muita treva, irmãos, para distrair as pessoas dessa urgente necessidade de ver que Deus não está botando esperança nessa terra. A esperança de Deus é trazer o seu reino para a terra. Essa terra precisa passar. Essa terra está condenada juntamente com o príncipe deste mundo. Mas o Senhor tem para nós um reino. Aleluia! E é por esse reino que nós vivemos e temos essa responsabilidade e incumbência hoje, de trazer a manifestação do reino dos céus. Ó Senhor Jesus! E como nos dias de João Batista, irmãos, é fora de toda a esfera religiosa, de toda a esfera política, que nós devemos introduzir a manifestação do reino dos céus. A religião não vai conseguir introduzir a manifestação do reino dos céus. Ali, os escribas, os fariseus, os saduceus, muito cheios da sua religião, eles não cessavam, como nós acabamos de cantar, um hino de importunar, de perseguir ao Senhor. Embora eles tinham conhecimento, nós vimos na semana passada, eles até mesmo falaram para os sábios aonde ia nascer Jesus, o rei do reino dos céus, o rei dos judeus. Eles até sabiam, mas não se comprometeram em nada em ir lá, ver o Senhor, se comprometer com o nascimento do Senhor. Então a religião não pode trazer a manifestação do reino dos céus. A política, a religião casada com a política também não vai trazer a realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Então é necessário, irmãos, estarmos fora de toda a tradição, de toda a velharia, sair de tudo que é velho e estarmos no frescor dessa realidade que é trazida a nós hoje por meio do falar profético. Ó Senhor Jesus! Então ele veio pregando no deserto, totalmente fora desses costumes, né? E por que isso, irmão? Para botar fim. Quando João Batista vem, vestindo aquelas vestes, alimentando ali de uma maneira diferente, fora da realidade de um sacerdote, era para declarar mesmo: acabou, aquela velha era, acabou, arrependei-vos. Ó Senhor Jesus! Ele queria introduzir uma nova aliança, introduzir o rei do reino dos céus, introduzir a realidade do reino, uma nova constituição. E o Senhor, quando começou a falar sobre o reino, nós vemos que o Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, o Senhor fala do que é a realidade, o que é a constituição do reino dos céus. Irmãos, é algo totalmente fora do que é humano e natural. No capítulo 5 de Mateus, vou só falar rapidamente, porque não é um encargo central, mas para mostrar para nós, ele mostra quem são esses, qual é a realidade do reino do céu, qual que é a constituição. Ele fala a partir do versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Hoje o mundo está sedento de uma justiça humana. Doido que os tribunais judiciais julguem adequadamente. Mas aqui o Senhor está falando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que justiça é essa? É a justiça do padrão do reino dos céus, da constituição do reino dos céus. É um padrão, irmãos, que excede em muito o que é humano e terreno. Quando ele foi falar sobre a questão dos pecados, né, das leis, ele elevou o padrão lá para o alto, lá para as regiões celestiais.
Antes o adultério era um problema, era uma questão na lei que era julgada com sentença de morte, apedrejamento até a morte. Mas aí quando o Senhor veio, Ele mostrou, o só ter a intenção no coração já adulterou. Que padrão, irmãos, essa é a constituição do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, precisamos ser sedentos por essa constituição dia a dia. E para isso, irmãos, nós não podemos ignorar, né, que há dentro de nós um perigo. Foi falado nessas semanas anteriores, desse inimigo que há dentro de nós, o lado bom da nossa alma. Vou voltar aqui para o capítulo 3 de Mateus. Ó Senhor Jesus. O Senhor falou assim para aqueles fariseus e saduceus. Vendo ele, 3,7 de Mateus, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele chamou-os de raça de víboras. E nessa semana nós vimos que isso reporta-nos, né, para Gênesis. É ou não é verdade? Há uma condenação para a serpente ou não há? O Senhor já definiu ali em Gênesis uma condenação para a serpente ou não? E aqui João Batista os referiu como raça de víboras, raça de serpentes, né? Víboras. Ó Senhor Jesus. Então esse elemento de ser víbora, serpentina, estava bastante latente nos fariseus e nos saduceus, que vinham ali inquirir João, por que ele fazia assim, por que falava assado. Mas o que estava aflorando deles era sob essa influência de Satanás, dessa serpente. E esse elemento, irmãos, e esses saduceus, eles estavam imersos numa religião, zelosos por ela, se gabavam da prática das leis que eles guardavam. Então, o lado bom da nossa vida da alma, talvez nos torne um bom religioso, pode tornar um bom religioso. Nós vimos na experiência de Jó, que ele era um bom homem, um excelente homem, se afastava do mal, tinha um padrão humano excelente, melhor que muitos de nós, é ou não é verdade, irmãos? Padrão de Jó, melhor ou não do que? Muito melhor que o meu. Quem sou eu para chegar naquele padrão humano? Mas Deus mostrou que havia em Jó algo que precisava ser combatido. E esse algo que há em nós, que é o lado bom da vida da alma, resultado do fruto do bem e do mal, irmãos, esse lado bom e mal que há em nós, ele é o que conecta com a serpente. E a serpente excita dentro de nós frutos dessa natureza, bom ou mal, Behemoth ou Leviatã, como nós vimos ali em Jó, capítulo 40 e 41. E a serpente, Satanás, está o tempo todo excitando esse lado dentro de nós, para sermos ou bons religiosos, como estes saduceus e fariseus, que se gabavam da sua posição, do seu zelo. Mas, irmãos, precisamos ser salvos de tudo isso. Precisa operar algo em nós para nos libertar dos efeitos, para que essa serpente não alcance mais vantagem sobre a vida da nossa alma, para que não venhamos a trazer muitos problemas para a edificação de Deus e para tardar a manifestação do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 7, versículo 5, ele fala assim então para nós: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Esses eram os nossos frutos, segundo a carne, segundo éramos conduzidos pelo lado bom ou mal da nossa vida da alma. O fruto era para morte. Mas aí João falou para eles, voltando aqui no capítulo 3 de Mateus, ele falou uma palavra para eles o seguinte, no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos diariamente buscar frutos dignos de arrependimento.
Ó Senhor Jesus, precisamos buscar esses frutos de arrependimento. Esse arrependimento deve ser cabal, irmãos. Temos de nos voltar ao Senhor, mudar a nossa direção de fato. E nós vimos que esse arrependimento não é um arrependimento apenas de nos voltar, de nos mudar de direção, mas é mais que isso, é mudar de plano. Como eu falei, o Senhor trouxe, quando o Senhor foi anunciar o arrependimento e o reino dos céus, Ele elevou o padrão para um plano celestial e superior. Não tem como nós, como ainda sendo um bom Jó, não tem como atingir esse padrão, se não for o quê? Por meio de um arrependimento, de conversão de plano, do terreno para o celestial. Ó Senhor Jesus, o reino, irmão, nós sabemos que vai ser manifesto, vai vir da parte de Deus e também de dentro de nós para fora. Pedro mostrou isso para nós. A glória vai vir de dentro para fora. Nós, às vezes, por anos, pensamos que quando Deus se manifestar ali com a sua glória, então nós seríamos, manifestos também, recebendo uma glória. Mas não, essa glória vem de dentro de nós para fora. E ali se manifesta junto com a manifestação do reino do Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus, nós precisamos buscar isso diariamente, né? Então, para isso, precisamos produzir frutos diariamente, frutos de arrependimento. Ó Senhor Jesus, hoje, irmãos, qual é a sua direção? Precisamos fazer essa checagem essa noite, né? Qual que é a minha direção? Podemos estar aí achando que estamos servindo a Deus, né? De maneira zelosa. Mas, irmãos, o que é o servir de maneira religiosa? Qual que é a diferença de servir de maneira religiosa e não religiosa? O servir de maneira religiosa é quando eu sirvo sem Cristo. Eu já sei, eu já tenho conhecimento, como aqueles ali que estavam ali em Israel falaram para os sábios: olha, ele vai nascer em Belém da Judéia. Eu já sei, eu tenho conhecimento, eu estou na vida da igreja. Isso é religioso, irmãos, pode ser religioso, porque eu estou dizendo, mas sem Cristo. Eu estou na vida da igreja, mas eu preciso estar na vida da igreja, vivendo a vida da igreja, por meio da vida de Cristo, que me foi outorgada pelo Espírito Santo. Eu não posso viver a vida da igreja baseado no que eu já sei, né? Eu sirvo porque eu já sei como é que serve, não é verdade? Eu vivo a vida da igreja na base do conhecimento, sem a prática. Então hoje o falar profético tem nos tirado da zona de conforto, para nos levar a viver a vida da igreja numa realidade dinâmica. Senhor Jesus, e nós precisamos avançar nesse sentido, né? Ó Senhor Jesus. E nós podemos ver, irmãos, a importância, de praticar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, desde a época do nosso irmão Dong, ele falava sobre uma palavra e que talvez muitos de nós temos deixado de praticá-la. Vamos abrir em Mateus capítulo 16, versículos do 24 ao 26. Para lidar com Behemote e Leviatã, nós precisamos praticar isso aqui diariamente. Mateus 16, a partir do versículo 24, fala assim, o Senhor falou assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ó Senhor Jesus, nos é necessário, irmãos, trazer essa importância da prática dessa palavra, de todos os dias, nos armar da disposição de negar a nossa vida da alma. Houve um irmão uma vez que disse que negar essa vida da alma é negar o nosso evangelho, negar a nossa maneira de querer servir a Deus. Sem Deus, ou seja, sem Cristo. É o meu evangelho, é o que eu defino, como viver a vida da igreja, como servir ao Senhor, mas sem depender de Cristo. Ó Senhor Jesus, então para isso eu preciso negar a mim mesmo, preciso me voltar ao Senhor,
orar, me esvaziar, me arrepender, buscar o Senhor, confessar que eu não posso, que eu não consigo. Quantas vezes você levanta e faz isso, irmãos? Talvez 99% das vezes nós levantamos pela manhã, eu já sei que ônibus que eu tenho que pegar, eu já sei como que eu tenho que fazer minha rotina de trabalho, eu já sei como que tem que conduzir, e eu não dependo do Senhor. Mas quantas vezes, louvado seja o Senhor, hoje nós estamos claros disso, o Senhor levanta situações no nosso viver para nos tirar do nosso conforto, da nossa segurança natural, para trazer uma instabilidade para que nós reconheçamos: ó Senhor Jesus, eu sou fraco, frágil e mortal. Senhor, eu preciso de Ti. Os Behemoth e Leviatã são animais orgulhosos, que não dependem, são autossuficientes. Ó Senhor Jesus, nós precisamos tratar com esses dois seres, que é um canal para Satanás, essa natureza serpentina, nos enrolar, nos enredar e nos fazer fugir do foco do reino dos céus. Esta era maligna de trevas, irmãos, quer nos fazer perder o reino. E nós tivemos uma advertência nessa semana, né? Dentro da experiência de João Batista, que foi o precursor do Senhor. Nós vemos o caminho que ele tomou, nós vamos chegar lá. É uma advertência para nós, irmãos. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, irmãos, quando nós cremos no Senhor, por meio do batismo no Espírito Santo, na água e no Espírito Santo, nós recebemos o Espírito de Deus em nosso espírito humano. E aí nós tivemos a regeneração. Louvado seja o Senhor. Agora nós temos algo dentro de nós que pode combater esse Behemoth e Leviatã, que nos traz a sensibilidade, a unção, que nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, que nos traz luz, ela pode nos mostrar os elementos do Behemoth e do Leviatã, do ego, da vida da alma, que querem se manifestar. Nós agora temos essa sensibilidade para dar início ao trabalhar de Deus na nossa alma. O Espírito foi resolvido o problema quando nós cremos por meio da pregação do Evangelho do Reino, nós cremos no Evangelho, da obra que o Senhor realizou, e ali nós somos regenerados no nosso espírito humano. Mas, irmãos, nós ainda precisamos de muito mais. Nós precisamos também de sermos batizados com o fogo. E o ser batizado com fogo, irmãos, é para eliminar de nós esses elementos na vida da vida da nossa alma. Nos dá uma alma que seja preenchida com os atributos divinos. O que é divino é do reino dos céus. O que é terreno não pode herdar o reino dos céus. Senhor Jesus. E um exemplo prático, irmãos, para nós nos convertermos sempre ao que o Senhor está falando no falar profético, né? Através do falar profético, é darmos ouvido ao que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Na experiência de João, ali em Apocalipse, foi mostrado para nós essa semana, no capítulo 1, versículo 10, fala que João, ele conseguiu se voltar, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Somente alguém regenerado, que recebeu, foi batizado no Espírito Santo de Deus, ele consegue se voltar ao falar do Senhor. Olha aí o versículo 10 de Apocalipse capítulo 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí o versículo 12 ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Irmãos, hoje nós precisamos dar atenção ao falar profético. Precisamos dar atenção ao que o Senhor tem falado. João Batista era uma pessoa ali no deserto atraente para se dar ouvido? O que você acha? Alguém com aspecto vestido com uma veste de camelo, comendo mel silvestre e gafanhotos num deserto, num caminho. Era alguém atraente para se dar ouvido ao que ele falava? Hoje, há muitas coisas atraentes para se dar ouvido, irmãos. E muitos dão ouvido a coisas atraentes. Olha como ele fala com eloquência. É fácil dar ouvido para quem fala com eloquência, ou não é, irmãos? É fácil dar ouvido para quem fala com eloquência. Para algo que tem aparência bela.
Ó Senhor Jesus, mas que possamos nos revestir da constituição do reino, sermos humildes de espírito. Bem-aventurado os pobres ou humildes de espírito. Ó Senhor Jesus, a fim de podermos ver, irmãos, nos voltar, ouvir e ver quem é que fala com você. Senhor Jesus. E ali, João Batista estava ali para mostrar que Deus estava mudando essa dispensação, estava mudando a direção. Mas muitos hoje, talvez até mesmo nós, irmãos, achamos que não devemos mudar. Está bom o meu estado, está bom a minha condição. Mas é necessário, irmãos, há uma nova criação que herda as coisas do novo homem, que herda essa nova dispensação. Então, nessa noite, se há alguém aqui que ainda não passou pelo batismo, que talvez está vivendo a vida da igreja, mas ainda não foi batizado, você precisa cumprir essa justiça. O próprio Senhor que nasceu da Virgem Maria, nasceu homem, ele precisou cumprir a justiça de Deus e ser batizado. E depois de ter sido batizado, João Batista viu descer sobre ele o Espírito Santo como em forma de pomba e pousar ali sobre o Senhor. Ali o Senhor estava sendo ungido para cumprir o seu ministério terreno. Se você ainda está vivendo aqui no nosso meio e não foi batizado, eu te encorajo a cumprir essa justiça de Deus. Seja batizado. Não se apegue a tradições. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meus pais me ensinaram assim. Olha, João Batista foi introduzir uma virada de era. O evangelho que traz o reino dos céus é uma virada. Muitas coisas nós vamos precisar deixar para poder estar na manifestação do reino dos céus. Então, para isso nós precisamos estar sempre o que? Novos. Senhor Jesus, não acostume, irmão, com a sua velha maneira de vida. Confere aí como você tem vivido, no Senhor ou sem Cristo, com Cristo ou sem Cristo. Somente em Cristo somos novas criaturas, o nosso serviço é novo, amém? Senhor Jesus. E para se livrar, irmão, desse perigo, eu falei da questão do batismo com Espírito Santo e com fogo. Vamos voltar lá para Mateus, João, ele apresentou isso muito bem. Capítulo 3, Mateus capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 11, ele fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Como carecemos de sermos batizados com fogo, irmãos. Como eu falei, o negar a vida da alma, as situações que o Senhor permite no nosso meio, tudo é para nos batizar com este fogo. O fogo, ele expõe. Onde há luz do fogo, ele expõe as trevas, ele expõe as coisas fora de ordem. E um dos aspectos do batismo com fogo, ele quer dizer respeito justamente a isso, a aniquilar com esse lado bom e mal da vida da alma. E estes elementos, irmãos, eles não podem entrar no reino. Veja lá 1 Coríntios, vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Senhor Jesus, a necessidade do fogo. 1 Coríntios 3, versículos 12 e 13. Ele fala assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, quem que é o fundamento? É Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Louvado seja o Senhor.
porque hoje o fogo está nos provando. Você consegue sentir o fogo ardente no meio de vós, irmãos? O fogo ardendo na sua experiência? Isso é muito importante. E Deus usa muitas das situações do nosso dia para operar essa limpeza em nossa alma, para produzir em nós o que é útil para a edificação e para o seu reino. Feno, palha, madeira, irmãos, não consegue passar pela prova do fogo. Não passa pela prova do fogo. E isso está sendo provado hoje. E ainda em 1 Pedro, Pedro também nos fala mais forte ainda sobre a necessidade e de sermos o que? Resilientes para passarmos por essa prova de fogo. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Ele fala assim, 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aleluia! Aí o 14 ele fala, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Por que você tem sido perseguido e por que tem sido injuriado? Pelo nome de Cristo? Quero dizer para você, bem-aventurados sois. Por isso o nome do Senhor, a nossa experiência com o nome do Senhor tem que ser fresca a cada dia, irmãos. Invocar o nome do Senhor, sermos simples para tomar o nome do Senhor em toda e qualquer situação, produz o que é precioso para o reino dos céus, para a sua manifestação. Então o fogo é necessário, irmão, para tirar do comodismo, tirar-nos da inércia e nos levar a estar mais dinâmicos, cooperando com o Senhor no desenvolvimento da salvação da nossa alma. O último item a ser salvo, na nossa experiência de transformação, é a nossa alma. E a nossa alma se manifesta, irmãos, por muitas vezes, como esse Behemoth e esse Leviatã. São fortes, são resistentes, não aceita a repreensão do Senhor, não aceita a disciplina do Senhor, resiste ao Senhor. Ó Senhor Jesus, mas que nessa noite o Senhor possa achar caminho em mim e em você, para trabalhar e queimar essas impurezas que ainda há em nós. Ó Senhor Jesus, por isso a necessidade hoje é de estarmos em vigilância, em mais alta vigilância. Há em Israel diversos mecanismos de segurança e é disparado, né, os alertas de acordo com o grau de perigo. Se dispara certos tipos de alarmes, né, de sirenes, de situações, de reagrupamento, de alerta de segurança. Hoje, talvez, como está o meu e o seu viver no que diz respeito a vigiar para com a vinda do Senhor? Como está o nosso alerta? Como está a nossa vigilância? O Senhor virá como um ladrão, sem avisar, né? E Ele vai buscar coisas o quê? Preciosas, coisas que têm valor, coisas que podem entrar na manifestação do reino dos céus. Não é que Ele não quisesse nos buscar, que Ele não nos quisesse arrebatar, mas é que para poder estar no plano celestial, tem que ter valor, tem que ter sido passado pelo fogo para manifestar a glória de Deus. Aí nós vimos a questão do remendo novo em vestes velhas, o odre, o vinho novo em odre velho, o remendo velho, o remendo novo, ele expõe e não consegue resolver o problema do velho. O vinho novo também, colocado em odre velho, você vai desperdiçar os dois.
Porque o efervescer do vinho novo, ele rompe o odre velho. Então não cabia a realidade do reino dos céus, que João veio pregando o arrependimento, que o Senhor também veio pregando o arrependimento, que o Senhor orientou os discípulos a pregarem esse arrependimento, que hoje nós pregamos a realidade do reino dos céus. Por que que muitos não se ajustam, irmãos, com a realidade da vida da igreja? Porque quando vem essa realidade do reino dos céus, e alguém quer viver a vida da igreja, a realidade do reino dos céus, sendo velho, ele não suporta o que é novo. Ele se rompe, se arrebenta. Ele precisa se fazer novo para receber o que é novo. Nós não podemos estar numa realidade que nós não estamos compatíveis. Muito é o coração de Deus de nos levar para o seu reino e a sua manifestação. Mas como nos inserir em algo que nós não estamos compatíveis? É impossível. Por isso o vinho novo no odre velho arrebenta com o odre. O odre não suporta o efervescer do vinho novo. E é assim, irmãos, a realidade e a aparência do reino. A aparência permite algumas coisas velhas. Permite um remendo novo ali em coisa velha. Mas a realidade do reino dos céus, ela não permite. Ou você faz a virada, ou você muda de plano, ou você não poderá ser inserido nessa manifestação e nessa realidade. E hoje há muitas coisas turvando as nossas visões para nos impedir de entrar nessa realidade e viver essa realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus! Então há uma advertência para nós, irmãos, porque João Batista, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, eu já vou ter que parar por aqui, tá, irmãos? Já estou concluindo aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Fala assim que João, ele fala assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Porque teve uma questão, irmãos, depois que João Batista, já havia introduzido o Senhor, aí a partir do versículo 12 ele fala assim aqui de João: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava, e ora João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: mestre, ou seja, chamaram João de mestre, de rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente, e o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós vimos nessa semana, João tinha essa visão, ele tinha esse conhecimento, mas nós já conhecemos a história e vemos, João, ele abandonou o seu ministério e seguiu o Senhor? Ele endireitou os seus discípulos para seguir o Senhor? Ele não fez isso, irmãos. Ele não conseguiu fazer essa virada. Pelo contrário, ele acabou gerando uma nova religião. Havia a religião com os judeus, fariseus e saduceus. Havia o Senhor agora anunciando, pregando, batizando. Mas agora também havia João Batista seguindo com seus discípulos, o chamando de mestre. Ó Senhor Jesus! Irmãos, na vida da igreja, na realidade do reino dos céus, quando nós saímos, aquilo que eu falei lá no início, quando nós paramos de servir na dependência de Cristo e servimos em nós mesmos, na nossa maneira, nós fazemos discipulados. Irmãos começam a seguir você. E eles te veem como seu mestre.
Você nem pede para que eles o chamem de mestre. Mas eles começam a entender que você é o guia deles. Que você é o caminho deles. E eles seguem você. O falar profético está falando para cá. Mas ele segue você. O que você fizer, ele faz. E não consegue romper com você. Nós vimos que alguns discípulos de João Batista conseguiu romper e seguir o Senhor. Mas muitos estavam ali, questionando. E seguindo o quê? João Batista. João Batista mesmo mandou perguntar se ele era mesmo, se Jesus era o mesmo Cristo que eles deveriam aguardar. Olha que ponto chegou a mente de João Batista. Né? Será que nós temos que ouvir os irmãos responsáveis mesmo? Ou é outro, né? Aquele é tão eloquente, aquele é tão melhor, aquele é tão mais capaz. Será que eu tenho que ouvir mesmo o Pedro Dong? Irmãos, temos que ter muito cuidado nesses últimos dias. Nós estamos no limiar da manifestação do reino dos céus. João Batista tropeçou. A pedra, que era a pedra que arrematava a edificação, se tornou para João Batista uma pedra de tropeço. Quantos irmãos não tropeçaram no passado com o falar profético? Irmão Dong, com uma pureza e um desespero, lançava uma ferramenta, muitos tropeçavam. Não conseguiam ver o coração, não conseguiam ver o desespero, não conseguiam ver o espírito, conseguiam ver apenas carne e sangue. E tropeçavam. Ó Senhor Jesus! Irmãos, que nós possamos vigiar nesses últimos dias, para que também não corramos neste mesmo erro, princípio de João Batista. Isso é uma advertência para nós. Chegou a nossa vez, irmãos, de anunciar o reino dos céus. Mas de que maneira nós estamos anunciando? Nós precisamos conduzir irmãos e irmãs para Cristo. Não deixe o irmão se tornar dependente de você. Ensine ele a depender do Senhor. Ensine ele a buscar o Senhor, a ter comunhão com o Senhor, buscar ter experiência com o Senhor. Aprender a ouvir a unção no seu interior. Ela ensina a respeito de todas as coisas. Jovens, adolescentes, aprenda a ouvir o Senhor dentro do seu espírito. Aprenda a conversar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor. Não seja superficial. Lança raízes profundas para você conseguir discernir as eras e os tempos. Quando o irmão falar com desespero que o Senhor está voltando, você conseguir conectar nesse espírito de desespero do apóstolo. E não ser enredado por este mundo que jaz em trevas, que tem enredado muitos filhos de Deus, confundido a mente de muitos, e muitos têm perecido, têm dormido, sem ter tido a chance de arrepender. A Bíblia não registra se João Batista teve chance de arrepender, de ter sido batizado pelo Senhor, como ele mesmo dizia. Eu é que preciso ser batizado por você, Jesus. E Jesus falou, opa, calma lá, João. É necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. E nós sabemos que cumprir a justiça de Deus, irmãos, é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, para a realidade do reino dos céus, é o que nós estamos vendo aí no Evangelho de Mateus. É uma realidade de mudança de plano. Nós precisamos sair do que é terreno. E nesses últimos dias, irmãos, há uma fomentar eu digo que é um empoderamento do ser humano. Na sua capacidade intelectual, todos podem, todos falam, todos influenciam, todos têm seguidores. Poxa, todo mundo é um João Batista hoje, né? Tem muitos seguidores. Nada com quem tem seguidores aí, tá, irmãos? Nós sabemos que muitos têm a vida profissional nessa área, mas cuidado, não deixe que isso se torne o seu centro, né? Ainda continua seguindo Cristo. Seja pobre de espírito, né, humilde, se esvazie, busca as virtudes que te conduz para a realidade do reino dos céus e para a sua manifestação. Amém? É isso aí, Luiz mostrou bem. Se eu tenho seguidores, se eu tenho admiradores, eu me fortaleço.
olha como eu sou, olha quem eu sou. E aí você se torna forte. Aí se o Marcelo vier falar uma palavra para mim, eu vou medir o Marcelo. Não importa se está na igreja, se está na minha empresa. Hoje há uma insubordinação para quem trabalha com liderança. Percebe-se isso, uma insubordinação. Porque todo mundo se tornou grande. Eu tenho tantos mil seguidores, eu sou alguém importante. Você tem que me reconhecer, Tiago. Então nós precisamos aprender a associar a nossa fé, esses elementos da natureza divina, que está constituída na constituição do reino dos céus, dentro do livro de Mateus, principalmente entre esses capítulos 5 a 7, né? E o que o falar profético tem trazido para nós dentro do evangelho de Mateus, para nós não sermos enredados, irmãos. Vai alta noite e eis que vem chegando o dia. Mas nós precisamos estar bem próximo do dia, na aurora astronômica, acompanhando ali com aqueles instrumentos precisos que conseguem detectar a aurora astronômica, para não sermos pegos na aurora civil, quando o Senhor já se manifestou e eu fiquei para trás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Possamos nos arrepender enquanto ainda há caminho e não incorrermos de ser pego como João Batista, que não teve a sua chance, talvez de remendar o seu desvio,